Boa noite, pessoal. Retornando aqui com vocês, no último vídeo eu carreguei ele aqui só para mostrar para vocês. Eu estava tentando fazer uma query SQL, né, para trazer do meu banco de dados referente a uma unidade de conservação específica. Eu peguei a unidade de conservação com o ID aqui, ó, podem perceber, o ID, o CS igual a 152. Ou seja, eu estou tentando trazer todas aquelas classes de uso do solo que eu quero, de acordo lá com os gráficos que eu mostrei para vocês, para o ano de 85, ou seja, eu estou utilizando somente a tabela de 85, fazendo a união entre aquelas classes e trazendo qual a área daquelas classes em si, certo? Lembrando que não são todas as classes de uso e ocupação do solo, mas aquelas classes que eu mostrei para vocês aqui no documento. Ó, deixa eu mostrar aqui, ó. São essas classes que eu estou trazendo lá dos dados a partir do mapa biomas e em cima daquele documento que eu fiz com os gráficos que eu mostrei para vocês nos últimos vídeos. Ou seja, estou trazendo somente essas classes, fazendo uma união entre a geometria dessas classes e eu quero calcular a área disso, certo? Para quê? Se eu calcular a área dessas classes, eu tenho aqui dentro do meu dado essa coluna aqui, ó, área UC em hectares, ou seja, eu tenho a área da unidade de conservação em si, em hectares, e eu quero calcular qual a área daquelas classes específicas, ou seja, toda a parte de vegetação, digamos assim, de floresta, de área de preservação. Eu considerei algumas classes, se eu não me engano foram 6 classes lá do Map Biomas, como áreas que eu estou colocando como prioridade a preservação. Floresta plantada, floresta, área de conservação, tudo isso, essas classes, eu unifico numa geometria única e eu falo, todas essas áreas aqui são uma área que eu quero preservar. Beleza. Então eu tenho a união das geometrias. Só que agora eu quero calcular a área dessa união. Que daí é o que eu tentei fazer no vídeo anterior, para depois eu comparar essa área aqui, que eu calculo, com a área total da unidade de conservação. Ou seja, eu terei a área que eu acho que é a área de preservação, a partir dos dados do mapa biomas, mais a área da unidade de conservação. Se eu faço uma relação entre os dois, eu consigo ter a porcentagem. Qual a porcentagem da unidade de conservação que é ocupada por áreas que eu defini como áreas de preservação? Correto? Só que acontece, quando eu tentei fazer isso aqui no último vídeo, pessoal, o QGIS retornou esse erro, certo? Tentei várias vezes, várias queries lá e estava dando erro, certo? Então, nesse vídeo aqui eu vou retomar a query para continuar o trabalho, beleza? Então, deixa eu voltar aqui para o meu QGIS. Ó, eu salvei aqui a query no último vídeo. Não aquela query final, então tem algumas coisas que eu vou precisar editar ainda. E eu já coloquei ela aqui, ó. Então, só para recapitular, pessoal, o que eu estou trazendo nessa query? Eu estou trazendo dados de duas tabelas. A primeira tabela contém as informações de unidade de conservação, que são essas colunas aqui, correto? Que eu tenho qual o ID da unidade de conservação, qual o nome da unidade de conservação, qual a área que eu calculei, lembrando que essa área eu calculei lá atrás, bem no começo da série, em outros vídeos, eu calculei a área da unidade de conservação, utilizando um sistema de referência específico, que foi o 5880, que é o EPSG 5880, que é o sistema de referência Sirgas 2000 com a projeção Brasil policônico, certo? Ou seja, esse sistema de referência Sirgas 2000 Brasil policônico me traz as unidades em metros. Então, com isso eu consigo calcular a área. Calculei a área, girei essa coluna, certo? Que tem essa informação aqui. Agora, aqui o que eu estou tentando fazer nessa linha aqui, pessoal? Já trazendo do último vídeo, né? Então não vou recapitular tudo que eu coloquei. Quem quiser assiste o último vídeo. Mas aqui o que eu estou fazendo? Eu quero pegar a geometria, que é essa BG1 aqui, desse resultado, eu faço uma transformação, ou seja, o dado no meu banco está em Sirgas 2000 coordenada geográfica, ou seja, está em graus. Eu preciso transformar para Sirgas 2000 Brasil policônico para ter as unidades em metros, para daí conseguir calcular a área, beleza? Então, primeiro passo, faço a transformação. Segundo passo, faço a união das geometrias, lembrando que aqui, pessoal, eu estou filtrando o meu dado pelo seguinte: pela ID UCS, ou seja, eu quero uma única unidade de conservação específica, que nesse caso é essa aqui, ó, Reserva Particular do Patrimônio Natural Uru. Eu escolhi ela para fazer o exemplo, certo? Também estou filtrando
pelas classes. Lembrando que as classes, pessoal, são essas aqui, ó. 3, 4, 5, 9 ou 12. Ou seja, eu estou filtrando aqui 3, 4, 5, 9 ou 12. As outras classes eu não quero. Ah, mas de onde veio essas classes? Essas classes são aquelas que eu defini como área de preservação. Seja floresta plantada, reflorestamento, floresta nativa. Eu peguei um grupo lá de classes. Nesse caso aqui são 5 classes. Eu comentei 6 antes, mas são 5 na verdade. Peguei e defini todas elas. Então o que eu estou fazendo? Estou fazendo a união dessa geometria e eu estou tentando calcular a área. Aí como eu faço a transformação e depois eu faço a união, aí sim eu uso a função stArea, que ele vai trazer a área para mim em metros quadrados. Como eu fiz a transformação para esse sistema de referência aqui, que está em metros, quando eu uso o stArea, ele me traz em metros quadrados, certo? Que ele calcula a área a partir de metros, dá metros quadrados. Só que aqui em cima eu calculei a minha área em hectares. Ou seja, eu tenho que padronizar isso aqui, transformar esse resultado para hectares, ou pegar essa coluna e transformar para metros quadrados. Como eu já estou escrevendo aqui a query, eu acho mais fácil fazer aqui. Então, para isso, eu tenho que transformar de metros quadrados para hectares, certo? Então, venho aqui, hectare to M2. Hectare para metro quadrado. Como que eu transformo 1 hectare para metros quadrados? Square meter. Eu tenho que multiplicar por 10.000, certo? Porque 1 hectare equivale a 10.000 metros quadrados. Então, eu pego aqui esse valor de área aqui, ó, deixa eu voltar aqui, perdão. Eu tenho 1 hectare, equivale a 10.000 metros quadrados, certo? É o contrário, pessoal. Então, para dividir, transformar de metros quadrados para hectare, eu tenho que dividir por 10.000, beleza? Eu não quero fazer de hectare para metro quadrado, eu quero fazer de metro quadrado para hectare. Então, eu tenho que pegar o valor e dividir por 10.000, que é o que eu estou fazendo aqui. Aqui, ó, e dividindo por 10.000. Se você comparar, pessoal, com outro vídeo aqui, ó, essa é a única modificação que eu fiz na minha query. Eu não sei, sinceramente, se era porque naquela ocasião eu estava fazendo outros processos e o meu computador já estava sobrecarregado, digamos assim, que ele deu pau, que ele pegou e travou. Mas a única coisa diferente que eu estava fazendo é que ao invés de dividir por 10.000, eu estava multiplicando por 0.0001, que em teoria é o mesmo resultado. Multiplicar por 0.0001 é igual a dividir por 10.000. Ou seja, o processo que eu estava fazendo aritmética é o mesmo. Só que eu não sei o porquê, se o QGIS sobrecarregou, ou eu estava utilizando vários processos no software que ele entrou em colapso. Depois disso eu testei de novo a query, fiz essa modificação aqui e funcionou sem problemas. Tanto é que aqui nós temos o resultado já. Aí eu coloquei aqui, lembrando que o nome é área classes underline aqui HA, né? Aqui, ó. Área classes HA. Aqui eu vou executar esse aqui. Vamos ver. Ó, então aqui eu tenho as colunas que eu trouxe, certo? Lá das minhas tabelas. Nesse caso é da tabela unidades de conservação. Eu tenho aqui o resultado do cálculo de área. Ele vai aparecer aqui no final, ó, porque lembrem que aqui a ordem, pessoal, é essa ordem que eu chamo aqui, certo? Então, se eu vir aqui, ó, ele traz a área em hectare. Ou seja, agora eu tenho o seguinte, eu tenho a área da unidade de conservação em hectare, correto? E eu tenho a área das classes em hectare, ou seja, essa é a área total da unidade de conservação em hectare, e essa aqui é a área dessas classes somente, certo? Somente dessas classes dentro dessa unidade de conservação específica para o ano de 85, correto? Eu estou trabalhando somente os dados do ano de 85. Só que acontece, como essa ordem aqui, pessoal, é a ordem que eu coloco aqui, ó, para ficar mais fácil, vou mover esse resultado para cá, ó, depois de área ou CHA, certo? Então deixa eu recortar esse aqui e eu vou colocar aqui, ó, depois dessa vírgula, aqui. Porque daí eu vou ter a ID UCS, o nome, e já vou ter a área da unidade de conservação, e na sequência eu já vou ter a área das classes, correto? Aqui eu posso diminuir, aqui, beleza.
Mais um detalhe, pessoal. Deixa eu executar aqui para vocês. Aqui, ó. Então ele traz a mesma informação, só que agora ele mudou a ordem. Essa área classe que estava lá no final, agora está aqui do lado da área total da unidade de conservação, beleza? O que eu quero fazer agora? Eu quero pegar esse valor e dividir por esse valor aqui, porque daí eu tenho a porcentagem de ocupação. Eu tenho todas essas classes aí, o quanto que elas ocupam lá da minha área total da unidade de conservação. Então tem que fazer uma razão aí, tem que fazer a relação, uma dividida pela outra, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou adicionar aqui depois. Vou pegar essa expressão aqui, que é a área classes HA, correto? Vou pegar essa expressão e dividir ela por essa coluna aqui, ó. Copio aqui, aqui, ó. E eu tenho que colocar um alias, certo? Razão classes. E eu vou executar aqui e mostrar para vocês. Deixa eu ver, tem alguma vírgula em lugar errado aqui. Dividindo por... Aqui, ó, faltou colocar a vírgula aqui, ó, porque eu tenho outras colunas aqui embaixo. Tá. Então agora eu tenho a área total da unidade de conservação, lembrando que é somente uma unidade de conservação, eu filtrei aqui, ó, e deu CS152. É especificamente dessa aqui, ó, reserva de Uru, correto? Aí eu tenho a área total dessa unidade de conservação, de acordo com o cálculo que eu fiz lá atrás. Isso aqui eu não busquei no dado oficial, isso aqui eu fiz a partir da geometria, esse cálculo. Eu tenho a área das classes, que eu acabei de calcular, mostrei para vocês aqui. E eu tenho essa razão, que é essa área dividido pela área total, correto? Só que aqui, pessoal, está em decimal. Eu quero isso em porcentagem. Então eu só venho aqui, ó, adicionar mais um parênteses aqui para separar bem, e coloco vezes 100. Razão, áreas, certo. Lembrando aqui, pessoal, que esses nomes estão com mais de 10 caracteres, porque depois eu vou exportar a tabela como ODS, e não como DBF ou um arquivo shapefile e tal. Então não tem problema ter mais de 10 caracteres aqui, beleza? Então aqui reexecuto, agora sim, ó. Eu tenho a área total da unidade de conservação, eu tenho a área ocupada por essas classes aqui, certo? Que eu mostrei nos vídeos anteriores o porquê que eu escolhi elas e tudo mais. E tenho a razão, o quanto essa classe representa, o quanto essa área representa da área total da unidade de conservação. Ou seja, nesse caso, essas classes aqui, pessoal, dentro dessa unidade de conservação específica, para o ano de 85, ela ocupa 68,95% da unidade de conservação. Ou seja, é um valor alto pensando em área como um todo ali, certo? É mais de 50% da unidade de conservação como um todo. Eu não sei aqui, deixa eu dar uma olhadinha se essa aqui é de... o S, uso sustentável, essa aqui, isso. Então é de uso sustentável, então pode ser utilizada para algumas outras coisas ali, não precisa ser necessariamente 100% de preservação, certo? Mas não vou entrar nesse mérito aí, nessas especificidades. Só que agora, pessoal, tem mais um detalhe, certo? Aqui eu estou fazendo para o ano de 85. Só que para eu conseguir fazer aquele gráfico que eu mostrei para vocês lá nos outros... Bom, não estou com ele aberto aqui, mas deixa eu ver se está nesse vídeo aqui. Não, nesse vídeo eu não mostrei. Bom, enfim, nos vídeos anteriores eu mostrei que para cada unidade de conservação eu fiz um gráfico de evolução, certo? De como estavam essas classes aqui no ano de 85, de qual a porcentagem de ocupação que elas tinham dentro da unidade de conservação em 85 e como ela foi se comportando ao longo dos anos, de 85 até 2018. Eu mostrei para vocês o trabalho que eu fiz lá e os gráficos. O que eu estou mostrando agora é como que eu consigo replicar aquele gráfico a partir do banco que eu criei, para que vocês possam fazer também, caso tenham interesse e tudo mais, beleza? Então, o que eu preciso aqui? Além disso, dessas informações que eu já coloquei, eu vou até centralizar, unificar tudo aqui, deixar um coladinho com o outro para otimizar meu espaço aqui. Isso aqui também eu vou colocar junto aqui. Tá. Agora, o que eu preciso?
Além dessas aqui, pessoal, eu preciso de mais uma informação, que é o ano desse dado. Porque como eu vou trabalhar dados de 85, 86, 87, 88, 89, 90, 2000, até 2018, eu preciso ter uma coluna que traga o ano, que é o ano do dado, e uma coluna que traga a porcentagem. Porque daí eu consigo fazer um gráfico relacionando o ano no eixo X com a porcentagem no eixo Y, beleza? Então, o que eu preciso colocar aqui, pessoal, antes dessa coluna aqui? Eu preciso colocar o ano desse dado aqui, certo? Então, vamos lá. Eu vou dar um Enter aqui e vou colocar 1985, Elias, ano. Pronto, simples assim. Ele vai criar uma coluna chamada ano com esse valor. Como é um valor numérico, ele já vai atribuir o tipo da coluna, não vou precisar definir aqui nesse caso. Eu poderia colocar como integer se eu quisesse. Aqui, ó, ano, adicionou. Então agora eu tenho o ano, 85, e tenho a razão, áreas em porcentagem, 68. Qual que é a ideia agora, pessoal? A ideia é eu copiar essa query e abaixo dela colocar o mesmo processo para a mesma unidade de conservação para o ano de 86. E depois fazer a mesma coisa, o mesmo processo para 87. Aí para 88, 89, 90 e assim sucessivamente para cada unidade de conservação. Lembrando que são 202 unidades de conservação, então eu tenho que fazer isso 202 vezes o número de anos, que são 34, se eu não me engano. Beleza? Então isso aqui eu não vou mostrar agora, vou mostrar no próximo vídeo. Nesse aqui eu vou encerrar por aqui, beleza? Deixa eu copiar essa query aqui. E vou colar lá naquele documento que eu sempre deixo compartilhado com vocês. Vou colar lá no final, aqui, ó, para que tenha ela de referência, beleza? Então, pessoal, por hoje é isso. Depois eu vou continuar gravando outros vídeos. Eu vou mostrar a evolução dessa query até eu ter a tabelinha redondinha ali com todos os anos e todas as porcentagens, para daí a gente conseguir plotar um gráfico, beleza? Então, pessoal, muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.